Agora vamos falar do Coritiba. Final do jogo, da derrota do Coritiba para a equipe do Red Bull Bragantino por 1-0. Muita confusão envolvendo jogadores, comissão técnica e dirigentes do Botafogo com a equipe de arbitragem. E o árbitro carregou na súmula. Bom dia, Nicolas França. Muito bom dia, Osmar Antônio. Domingo, contra o Red Bull Bragantino, o Coritiba perdeu a segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro. E a exemplo da derrota na rodada anterior para o Botafogo, no Rio de Janeiro, saiu reclamando muito da arbitragem. Lá, contra o líder, no Engenhão, foi por causa daquele gol anulado do Robson. O VAR chamou o árbitro da Federação Paulista de Futebol, o João Vitor Gobi, para marcar uma falta no início da jogada, uma disputa do Diogo Oliveira com o Tietê no meio de campo, e o árbitro acabou revendo a decisão, apontando a falta. Depois o Botafogo construiu até um placar elástico de 4-1. Neste domingo, o Coritiba fala em 3 possíveis pênaltis que não teriam sido marcados no Couto Pereira contra o Red Bull Bragantino, mas também reclama da condução do árbitro da Federação do Rio de Janeiro, o Yuri Elino Ferreira da Silva, mais um novato na Série A do Campeonato Brasileiro, que não teria sido das melhores. Durante o jogo teria faltado experiência a ele. Foi isso que citou o técnico Thiago Kozlowski, dizendo que para os últimos jogos do Coritiba, apenas árbitros sem experiência têm sido escalados. Isso não pode ser o fator principal que nos fez perder o jogo, né? Como eu falei anteriormente. O que perdeu o jogo foi, primeiro, a qualidade do adversário e, segundo, que nós demos uma bobeira. E Campeonato Brasileiro, com a qualidade altíssima que é, principalmente você jogando contra um time de topo de tabela, o futebol ele te pune, né? E hoje, infelizmente, nós somos punidos. Com relação à arbitragem, assim, a única coisa que eu tenho para falar que me causa estranheza é que todo jogo do Coritiba, pelo menos os últimos 2 jogos, vem árbitros que têm muita pouca experiência em Série A. Árbitros que você pega o currículo, fez 3 jogos em Série B, já está caindo em Série A. Eu demorei 13 anos para chegar na Série A como profissional, né? Eu passei por todas as categorias, fiz todos os cursos possíveis, trabalhei fora do Brasil. E uma pessoa, não estou falando se é bom ou se é ruim, tá? Eu estou falando do critério para escolher um árbitro para pisar na Série A. Né? O árbitro que apita 3 jogos em Série B, faz 3 jogos como quarto árbitro em Série A, já tem a responsabilidade de conduzir uma partida onde as equipes investem milhões, onde vem 40 mil pessoas para ver o jogo, e você às vezes tem uns lances capitais que um árbitro experiente ele sabe conduzir bem, né? Então essa é a minha única dúvida. Eu não vou falar aqui se o árbitro errou, se foi pênalti, se não foi, isso fica para vocês analisarem. Mas para mim causa estranheza que todo jogo que a gente vai nos últimos 2 jogos lá no Rio, a mesma coisa. Hoje aqui, na hora que eu olhei o currículo do árbitro, eu falei, poxa, é um árbitro jovem, né? Então acho que a gente deveria ter mais critérios, né? Porque um treinador ele não pode começar ontem e já pisar na Série A. Ele tem um caminho. Isso vale para o preparador físico, para os jogadores, né? Pô, eu falo de mim, eu demorei 13 anos para chegar aqui, né? Então não caí de paraquedas, né? Então eu espero que daqui para frente, pelo menos a confederação olhe com mais carinho e coloque árbitros aí à altura do espetáculo. Técnico Thiago Kozlowski, que muito irritado com a arbitragem, exagerou nas reclamações, especialmente ali com o Bandeirinha, que corria perto do banco de reservas do Coritiba, também com o quarto árbitro, e por isso foi expulso no jogo com o Bragantino, ou seja, não poderá ficar no banco de reservas no duelo da próxima rodada fora de casa com o Corinthians. O auxiliar imediato dele, Reginaldo Nascimento, invadiu o campo para reclamar após a partida e também foi expulso, ou seja, é o segundo auxiliar, o Williams Alves, que deve comandar o time na beira do campo na partida que vai ser disputada na Neoquímica Arena. Além das reclamações deles, também dirigentes invadiram o campo para reclamar no domingo. O CEO do Coritiba, o Carlos Amodeu, o head esportivo, o Arthur Moraes, também foram ali para fazer cobranças duras com a arbitragem. Um fato curioso é que o árbitro relatou isso em súmula, mas no caso do Arthur Moraes teve um adicional. Diz que depois o dirigente foi até o vestiário para se desculpar. Além da comissão técnica que teve essas expulsões, Coritiba tem jogadores suspensos para o jogo contra o Corinthians. O meio-campista Bruno Gomes e o lateral esquerdo Jamerson tomaram o 3º cartão amarelo, vão ter que cumprir a automática. Em compensação, o atacante Robson, dos principais destaques ofensivos, artilheiro do Coritiba no Brasileirão com 5 gols marcados, volta após cumprir a suspensão nesta última partida. Osmar. Obrigado, Nicolas França. É uma confusão danada e a verdade é a seguinte. Eu
acho que também a comissão técnica do Coritiba errou ao ir lá encostar no árbitro. Não pode encostar no árbitro, né? Também faltou experiência por Thiago nesse momento. Porque ele poderia até ter usado ali o Reginaldo ou qualquer outra pessoa, né, para mostrar, olha, teve um empurrão, mas aí ele colocou a mão no auxiliar. E você não pode colocar a mão no auxiliar na equipe de arbitragem. Então, sabe, foi uma sucessão de erros. E, na verdade, quem que vai pagar o pato? Vai ser o Coritiba. Por quê? Porque o Coritiba não terá, né, o seu treinador à beira do gramado na partida contra a equipe do Corinthians. Então, faltou experiência ali, tudo quanto foi lado, e o Coritiba amargou mais uma derrota dentro desse Campeonato Brasileiro da Série A. Agora, uma coisa eu concordo com o Thiago. Já no jogo contra o Botafogo teve um árbitro inexperiente. Na partida contra o Bragantino, novamente um árbitro sem experiência que acaba irritando muito os jogadores dentro de campo. Mas também, como falou o Thiago, o Coritiba ele também não teve um domínio total para chegar à meta do Bragantino, para pelo menos conquistar um empate.